Deixados para trás, o início do fim finalmente chegou aos cinemas, e nós aqui do Bibliografando já assistimos esse novo capítulo da franquia, e anotamos todos os seus detalhes minuciosamente. E estamos prontos para dar nossa opinião sincera para você que ainda não foi ver o filme, mas quer saber se vale a pena ou não gastar seu dinheiro no cinema. E o melhor de tudo isso, totalmente sem spoilers. Então pode ficar tranquilo e assistir esse vídeo sem medo de estragar sua experiência. É só pegar a pipoca e vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Deixados para trás, o início do fim não é um filme evangelístico, ou melhor, tenta ser e não consegue. Se você planeja assisti-lo com sua igreja e quem sabe até com um amigo descrente, com o intuito que o filme transmita uma espécie de conscientização coletiva, sinto lhe informar que essa pode não ser uma boa ideia. Quem vai gostar desse filme é quem realmente gosta do assunto de escatologia e até conhece algumas das teorias apresentadas lá, pois seguindo apenas as breves explicações que os personagens nos dão, muitos podem não compreender sua mensagem ou onde um enredo quer nos levar. E se você espera se deparar com uma história frenética, cheia de ação e reviravoltas, também sinto te decepcionar. Mas indo com essas expectativas, você certamente sairá frustrado do cinema. Suas quase 2 horas e meia são focadas em apenas diálogos. Portanto, quem não gosta de uma história arrastada, e ainda mais com uma temática religiosa, vai sentir um pouco de sono, principalmente no início da trama. O que eu recomendo a você é que vá disposto a assistir apenas um filme de ficção, e claro, sem levá-lo a sério. Mas para falarmos sobre as interpretações das profecias bíblicas apresentadas no filme, como sua visão pré-tribulacionista, linha de pensamento cronológico e sistemático, faremos um segundo vídeo tratando exclusivamente do assunto aqui no canal, coisa que não faremos nesse momento por demandar um pouco mais de tempo e cuidado. Mas seguindo com nossa conclusão e apresentação de seus pontos positivos e negativos, algo que também me chamou a atenção foi a ênfase em descrever a vida dos personagens durante os acontecimentos do primeiro filme, que para quem não sabe, Deixados para Trás o Início do Fim não é um recomeço, nem um reboot, mas uma continuação direta do filme O Apocalipse, de 2014, que aí sim retrata o polêmico arrebatamento que teria colapsado a sociedade em que os personagens estariam vivendo nesse momento, fazendo milhares de pessoas desaparecerem, e os que ficaram se perguntarem para onde os que sumiram teriam ido. Mesmo com um hiato de 10 anos de diferença entre os filmes, a história se passa apenas 6 meses depois dos eventos iniciais, e mesmo com todo o esforço para introduzir os novos conceitos e rostos nos papéis que nós já conhecíamos, substituindo Nicolas Cage por Kevin Sorbo, que até foi um ponto positivo apesar de confundir um pouco quem desconhece dessa informação, o filme peca em achar que poderia ressuscitar a franquia partindo desse pressuposto que todos teriam assistido ao primeiro filme, e lembrariam de detalhes, mesmo após uma década de diferença. É óbvio que a história pessoal dos personagens importa, mas devido ao tempo de distância entre os lançamentos, breves explicações não seriam suficientes para prosseguirmos de onde paramos, e isso abriu margem para algumas dúvidas, como por exemplo a participação de Hate Durham, que para quem não assistiu o primeiro filme não faz ideia de quem é ela, e isso não deveria acontecer justamente pela distância de tempo de lançamentos, e a solução mais óbvia, para não dizer preguiçosa, foi amenizar esse problema colocando o narrador para conversar diretamente com os espectadores e a todo momento nos dar explicações que só com as imagens na tela não conseguiríamos entender. Não é algo que possa te impedir completamente de compreender o roteiro, mas é necessário sim assistir ao primeiro filme para um melhor entendimento dos contextos. Falando sobre Kevin Sorbo, a sua interpretação é boa, mas não chega a se destacar, talvez pelo próprio papel de seu personagem, que não exige tanto talento do ator. Na verdade, ele é bem genérico, mas ainda assim está longe de ter sido pior. A filha do personagem Choi Steele perdeu completamente sua relevância nesse segundo filme, e praticamente não faz diferença alguma na história, em comparação ao primeiro filme, onde ela teve uma função maior de protagonismo. Mas se há algo a ser elogiado e que teria me agradado positivamente após todas essas críticas, foi o mistério gerado em torno da figura do anticristo, para saber quem seria ele. À medida com que os personagens fazem suas suposições e vão mudando de ideia no decorrer do caminho, cria em nossa cabeça um grande ponto de interrogação, que nos chama para dentro da história, e conforme a investigação avança, sentimos a angústia dessa revelação, que inicialmente parecia óbvia pelos trailers, mas descobrimos que não
não é bem assim, e posso te dizer que esse sem dúvida é o ponto alto da história, a curiosidade em relação ao anticristo, seu grau de periculosidade que deixa o ambiente pesado com sua presença e suas intenções malignas totalmente escancaradas a nós, e invisíveis para os personagens dentro da trama. É claro que quem conhece a história pelos livros não ficou surpreso, afinal, todos os filmes dessa franquia foram inspirados nos best-sellers de mesmo nome, escritos por Jerry B. Jenkins entre 1995 e 2007. Mas para quem está chegando de paraquedas na história pela primeira vez, deve sentir o que eu tô falando. E para quem quiser depois saber todos os detalhes sobre o anticristo, acompanhe na análise com spoilers que tá chegando aqui no canal e deixaremos aqui no card. Outra pessoa que se destacou no filme foi o jornalista Buck Williams, que passou de coadjuvante para herói, e apesar de seu ceticismo que chega a ser chato em alguns momentos, ele é o único que realmente procura a verdade sobre os fatos, e se mantém lúcido em relação aos bombardeamentos de fake news sobre os supostos casos de desaparecimentos ao redor do mundo. Mas não tem como eu me aprofundar mais em detalhes em relação a esse personagem sem gerar spoilers, portanto ficaremos apenas com que os teasers sobre ele nos trailers nos apresenta, mas tudo o que você precisa saber é que sua história é parte fundamental para o desenrolar da trama, justamente por esse teor de detetive em um mundo cheio de mentiras e caos que ele tem. Aliás, o papel dos governos mundiais e de instituições como a ONU na propagação das desinformações, como é abordado no filme, nos faz imergir nesse mundo distópico e questionar o grau de confiança cega que temos na mídia atual e no quão grande é o seu nível de influência no mundo, que se usado para o mal, pode ser extremamente perverso. E foi ótima essa releitura atualizada nos meios tecnológicos que o anticristo poderia usar no período da grande tribulação, pois esse detalhe está sendo visto como instigante por líderes religiosos que acreditam na possibilidade dessa atual geração ser aquela que viverá para testemunhar a volta de Jesus e o fim dos tempos. E a propósito, para quem está se perguntando se seria possível acompanhar essa adaptação nas telonas algum dia, com a volta dessa franquia na cultura pop, o que eu posso dizer é que esse filme termina com um final em aberto e carregado de ganchos para uma possível continuação, mas tudo dependerá do impacto, da repercussão e, claro, da bilheteria que será arrecadada. Em resumo, Deixados para Trás, o início do fim está longe de ser o pior filme com a temática cristã, mas também não é a melhor. Em muitos momentos você até vê discussões relevantes sobre valores, questionamentos da fé e a escolha de seguir Jesus, que nem sempre será a mais fácil, que nos fazem refletir sobre muitos aspectos de nossas vidas, mas sua falta de profundidade, apresentando sempre o pior exemplo através do medo e de personagens estereotipados demais, podem tornar difícil a identificação daqueles que vivem fora da bolha religiosa, fazendo-o ganhar destaque e atenção somente por parte de seu público-alvo, que seriam os evangélicos, e ainda assim causar limitações de atratividade para essa audiência, por conta das discordâncias de pensamentos com as interpretações teológicas apresentadas nele. Seu pouco realismo em muitas cenas diminui ainda mais a credibilidade da história, a ponto de não sobrar nenhum momento marcante que te faça lembrar desse filme posteriormente, e usá-lo como artifício de estudo bíblico. Mas apesar de tudo, para quem realmente não liga para a fidelidade com as escrituras sagradas e quer apenas se desligar por algumas horas do mundo real, assistindo um filme de nota 7 de 0 a 10, no conforto de um cineminha no fim de semana, vá com o coração aberto e sem expectativa sobre o que irá encontrar, pois somente a minha experiência não seria suficiente para fundar a sua opinião. Portanto, volte aqui depois que tiver assistido e deixe aí nos comentários se você concorda com todos os pontos de nossa análise. Vamos adorar saber seu ponto de vista, visão e opinião sobre o filme que está causando tanta polêmica em tantos lugares. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Esse é o momento de você se tornar parte dessa comunidade. Nos ajude com o nosso crescimento nessa plataforma e no alcance de mais pessoas que também vão curtir o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo. A todos, tchau!